Como vai você? Eu espero que você esteja bem e se não estiver, como eu sempre digo, fica bem. Se você está aqui a primeira vez no nosso canal, eu quero te pedir para você ver os outros vídeos, porque esse vídeo, por exemplo, é uma continuidade. É sobre a conversa que sara, né? Aquela conversa que é centrada na pessoa e não nos meus achismos. E eu quero te dar um exemplo a respeito disso. Eu tive em São Paulo durante 3 anos da minha vida e eu tive várias experiências legais. E uma delas foi uma moça que, minha correria ali de pegar ônibus, metrô e para ir trabalhar lá em São Paulo, tudo muito longe, né? E eu fui conversando com uma moça. Essa moça, ela tinha uma história muito dramática, né? Essa moça, ela não tinha uma das pernas e tinha sido amputada por uma doença e, se não me falha a memória, ela leucemia. Mas ela estava indo naquele dia para o enterro de um amigo que morreu com a mesma doença, naquela hora que eu estava encontrando com ela. E aí a gente para e pensa, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu falo com essa moça? Como que eu consolo? Enquanto ela ia falando, eu escutando, eu um pouco perdida, porque a gente sempre tem aquelas coisas prontas, né? Deus te ama, Jesus te ama, tem um plano, Jesus tem algo grande para você. E ela ia no desenrolar das coisas, ela me falou algo muito forte. Ela disse assim: a minha vida é acordar todos os dias e lutar contra a morte. E aí eu falei, nossa, o que eu falo com essa moça? Eu vou dizer para ela, Deus te ama? Mas eu fiquei meio assim, e eu falei assim, Deus, me ajuda, o que eu falo para essa moça? E eu comecei a falar coisas que eu não tinha parado para pensar, e coisas essas que me mudaram também. E eu comecei a falar para ela assim, interessante o que você me disse, que você acorda todo dia para lutar contra a morte. Mas isso não quer dizer que você vai morrer primeiro que eu. Porque eu posso descer ali agora e tropeçar, bater com a minha cabeça no chão, ou eu não olhar para o carro, né, na hora que eu for atravessar a rua e ser atropelada. O que me faz pensar que nós todos acordamos todo dia e lutamos contra a morte. Então, isso é de todos, né? Não quer dizer que um está mais na frente ou o outro. Mas o que eu acho que é mais importante é a gente se preparar para a morte. Porque um dia ela vai chegar. E o preparo aí é que vai fazer a diferença. Porque nós podemos estar nos preparando para um dia encontrar com Deus. E esse encontro tem por medida estar em Cristo Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador. E aí eu pude trazer àquela moça algo de Deus para a vida dela. E eu confesso para você que eu saí dali muito pensativa com o que eu escutei daquele conselho que eu dei a ela. Eu falei, é mesmo, nossa, a gente, né, a gente tem que ficar atento quanto às coisas que podem dar errado e acabar na nossa própria morte. Mas eu não quero falar da morte agora. O que eu quero incentivar e dar ênfase à questão de falar o que a pessoa precisa ouvir, para que a gente não tenha nada pronto. E um outro exemplo é de uma amiga que ela contou para mim uma vez, na sua luta com a ansiedade e buscando em Deus, buscando ali ajudas, né? Não só espiritual, como de médico também, que ela sofria crises de ansiedade. E ela já em tratamento, né? Naquela luta, na oração, um dia, dentro da igreja, começou a dar aquela crise nela. E ela saiu, né? Ali, orando, buscando, pedindo a Deus. E uma pessoa passa e diz, o que foi? O que aconteceu? Ela fala, não, é só aquela crise de ansiedade. A pessoa pega e diz, ó irmã, cuidado, a Bíblia diz para não andar ansiosa por coisa alguma. E saiu e virou as costas. A gente não pode, como cristão, esquecer da misericórdia com qual o Senhor falava. A palavra de Deus, ela fala por si só. A palavra de Deus, ela consola, ela conforta, porque ela foi dita por Deus. Mas a gente tem que ter uma reverência
para pronunciar as pessoas, porque nós precisamos de ter misericórdia. Não podemos esquecer, ter compaixão com o próximo. Esse sentimento, porque aí a palavra foi dita, né? Não andeis ansiosos. Vai ter um efeito na pessoa. Mas qual seria melhor se tivesse sentado, apoiado, dado a mão e dito para ela: você vai conseguir, você vai, não desiste, né? A compaixão, a gente conduzir, não dá. A gente tem que acompanhar. Um erro de comunicação é quando a gente quer conduzir a situação. Não doeu, não caiu, não doeu, não, já melhorou. Isso a gente está conduzindo, mas nós precisamos acompanhar. O que eu posso te ajudar? Observa que Jesus não falava da mesma forma para todas as pessoas. Jesus tem um jeito certo, uma forma certa, é assim, mediante a misericórdia do Senhor, que tem que nos acompanhar ao pronunciar a palavra do Deus misericordioso, né? Então, que você pense nisso. Se você for pensar, refletir como eu refleti, dá um pratico. Porque aqui nós temos que praticar, né? Praticar o pensamento. Se você falar assim, eu vou pensar, então já está praticando. Combinado? E eu quero deixar uma palavra para você. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Com a mesma forma, com a mesma misericórdia, com a mesma compaixão que Deus tem por nós, nós precisamos ter pelos outros. Então, fica bem e faça bem para muitas pessoas. E até o próximo vídeo.